Neste vídeo nós vamos ver como armazenar dados de forma online em uma API e caso perca a conexão nós vamos criar uma alternativa para armazenar ele offline. O aplicativo terá também um recurso para você gravar o dado offline quando tiver internet novamente. Eu criei um projeto chamado Offline Database e eu apaguei os elementos da tela. Então no page name eu vou colocar início, short description, início também. Vou clicar em salvar. Eu vou vir aqui em páginas e vou criar uma nova página. Essa página vai se chamar dados offline. Bom, eu vou voltar aqui para a tela de início. Vou criar um input e um botão. Aqui no input eu vou colocar frase e o texto aqui eu vou apagar. Tá. O botão aqui vai ser cadastrar frase. Então, a partir do momento que clicar no cadastrar frase, ele vai registrar aqui para mim nessa tabela do Shano. Então, essa parte ela pode ser qualquer sistema. Para efeito de exemplo, eu vou utilizar o Shano aqui. Então, aqui em Related API Endpoints, eu vou vir aqui em Post Frases, vou vir aqui em Run Debug, vou clicar em Run. Após executar a API, ele registrou na minha base de dados a frase. Então, vou vir aqui em Related API Endpoints, eu vou vir aqui em Frases e vou copiar o endpoint URL. Então, no AppGyver eu vou clicar em Data, add resource, REST API Direct Integration, eu vou criar aqui frases, colocar aqui a URL. E a minha API aqui no Shano, ela está aberta. Então, não tem necessidade de eu fazer o cabeçalho de autenticação. Então, vou salvar aqui. Clico aqui em Get Collection, vou vir aqui em Test, Run Test. Ele retornou para mim o resultado, eu vou definir esse resultado como um esquema da resposta. Então, ele gerou aqui, eu vou clicar em salvar. Vou clicar aqui em Post, eu vou ativar o Create Post. Vou clicar em Test, Custom Object, e ele já vai ler para mim o meu esquema que eu fiz ali no Get Collection. E como que eu sei disso? Se eu clicar aqui em esquema, ele vai mostrar aqui para mim o Create Record Post. Então, eu vou voltar aqui em teste, eu vou definir alguns atributos aqui desse objeto. Então, eu vou escolher aqui a frase e vou escrever um teste aqui, teste AppGyver. Eu vou clicar em salvar. Eu vou executar o teste. E agora, esse resultado eu vou definir como a resposta. Então, eu clico aqui e eu posso observar que ele alterou aqui essa parte aqui para mim. Então, vou clicar em salvar. Agora, nós vamos voltar na tela aqui do aplicativo. Clique aqui no botão, puxa o componente Create Record, liga o componente Tab com Create Record, clique em salvar, vem em Variables, add data variable, ele já fez a leitura lá do registro que nós criamos, clica aqui em frase, eu vou alterar aqui o nome para a frase create, eu vou vir aqui em New Data Record e vou clicar em salvar. Volto aqui na visão, clico em cadastrar frase, no Create Record eu vou associar ao resultado do objeto. Então vem aqui em Data Variable, frases create, eu vou clicar aqui no objeto, clique em salvar. Agora no input, eu vou associar o valor desse input ao mesmo objeto. Então venho aqui em value, data variable, frase create, e aqui vai ser o atributo frase. Clico em salvar. Eu vou salvar aqui novamente. Clique em cadastrar frase e para efeito de teste eu vou colocar aqui um toast. A saída de sucesso eu vou ligar no toast e vou clicar aqui no ABC, fórmula. Eu vou deletar aqui esse valor. Output of another node, create record.response. Então ele vai retornar para mim o objeto inteiro. Eu vou clicar em salvar. Por aqui mesmo eu vou vir em Launch, Open App Preview Portal. Eu vou fazer um teste, vir aqui e colocar um teste AppGyver Web, cadastrar frase. Ele retornou para mim o objeto. Então eu posso vir aqui no Shano novamente, vir aqui em Database, e eu posso ver aqui que ele já fez a criação com sucesso. Agora nós vamos criar um banco de dados local. Para isso, clique em Data, DD Data Resource, Client Side Storage.
Aqui vai se chamar frases offline. Eu vou clicar aqui em add property, clico aqui em propriedade, eu vou alterar isso aqui para objeto e nós vamos armazenar o objeto inteiro, caso a conexão esteja offline. Então eu clico aqui em objeto, o value type eu vou alterar para data variable. Vou clicar em salvar. Então dessa forma eu não preciso ficar replicando o esquema tanto do offline quanto do online. Então se eu alterar a estrutura do frase, eu já vou conseguir salvar o objeto inteiro aqui, sem ter necessidade de ficar replicando. Então vou voltar aqui na tela inicial, no botão cadastrar frase, eu vou puxar aqui um elemento do tipo if conditional. Então vou remover essa conexão, eu vou colocar o if conditional no componente tap e a primeira saída verdadeira para o create record. Vou clicar aqui em salvar, clico no if conditional, vou clicar aqui nesse ícone, fórmula, eu vou deletar esse valor que está aqui e vou escrever network. Então, o System Network ele vai retornar alguns possíveis valores. Então, nós vamos avaliar qual valor que ele vai retornar e se ele retornar o none, nós vamos direcionar para o armazenamento offline. Então, vou dar 2 cliques aqui, vou colocar diferente de none. Vou clicar em salvar, salvar. Então, dessa forma, se a conexão existir, ele vai fazer o registro online, se não, nós vamos acionar a segunda saída. Então, para isso, eu vou colocar um elemento aqui, o create record. Vou puxar um elemento aqui do tipo confirm. Vou ligar essa saída aqui no confirm. E a primeira saída, nós vamos observar aqui o output. Então, esse componente de diálogo, ele vai retornar na primeira saída verdadeiro ou falso e na segunda saída algum possível erro. Então, nós vamos trabalhar somente nessa primeira saída. Então, vou puxar aqui um outro componente do tipo if. Vou ligar a primeira saída nesse componente. Então, se clicar no botão confirmar, ele vai ter o resultado verdadeiro. Então, se for verdadeiro, nós vamos sair pela primeira saída aqui. Se for falso, eu não vou fazer essa tratativa aqui não. Agora eu posso observar que se eu clicar aqui no Create Record, eu estou associando o Create Record com a variável de dados, que é a variável de dados dessa tela. Data Variables, frases create. Então vou fazer a mesma coisa agora para o armazenamento offline. Mas antes eu vou clicar em diálogo novamente. Eu vou alterar aqui para sem conexão. Deseja salvar offline? Então, se a pessoa digitou uma frase, clicou no botão cadastrar, ele vai acionar o evento componente tap. E eu vou validar se existe internet. Se não existir, ele vai sair pelo fluxo de baixo e vai avisar que não existe internet. E vai perguntar se deseja salvar offline. Se a pessoa clicar em sim, ele vai acionar o if conditional de cima e vai acionar o create record. Então, nesse create record, eu vou vir aqui e associar o resource name aqui para o frases offline. Eu vou clicar em salvar. E o custom object ele vai me pedir duas coisas. A primeira é o ID e a segunda o objeto. Então, o ID eu vou vir aqui e vou criar uma fórmula. Essa fórmula nós vamos utilizar você vai digitar UUID, que ele tem uma fórmula, que é uma função, que ela vai gerar um valor aleatório. Então você pode dar 2 cliques aqui e clique em salvar. E agora aqui no objeto, nós vamos observar como que ele gerou. Então ele associou para mim ao objeto da página normalmente. Então eu vou vir aqui em Select Bind Type, Fórmula. E eu posso observar que ele gerou aqui para mim o objeto nulo. Então, de alguma forma, ele não está entendendo qual objeto que eu quero tratar. Então, eu vou ter que digitar ele aqui de novo. Então, para isso, eu vou deletar esse nulo. Vou digitar data, ponto, frases, create. Agora sim, eu associei na variável objeto o meu esquema completo do objeto frase. Então, vou clicar em salvar. E vou salvar.
Como eu havia criado a outra página no começo do vídeo, agora eu vou vir aqui em Navigation. Eu vou criar uma página aqui, dados offline. Então essa é a empty page que eu vou ajustar para início. Vou clicar em salvar. Eu vou renomear esse create record. Então clico aqui em create record, venho aqui avançado. Eu vou dar um nome customizado para ele, que vai ser create frase offline. Vamos ajustar agora a outra tela. Então vem aqui na página início, clique em dados offline. Vou remover esses elementos da tela. Eu vou puxar aqui 2 parágrafos. Então clico aqui neste, eu vou ajustar o texto, aqui vai ser ID. E aqui vai ser a frase. Clique em salvar. Eu vou puxar aqui um container. Os 2 parágrafos vai ficar dentro do container. Eu posso puxar também um scroll view. E o container vai ficar dentro do scroll view. Então fica o scroll view no primeiro nível, depois o container e os 2 elementos dentro do container. Então vou clicar aqui em salvar. Vou vir aqui em variáveis, data variable, add data variable, frases offline. Então vou clicar aqui em frases offline e vou alterar aqui o nome. Então vai ficar frases offline list. Pode ser do tipo collection of data records. Então vou clicar em salvar. Volto aqui na visão, clico aqui no scroll view para abrir, clico em container e o repeat with, eu clico em data and variables, data variable, frases offline list, clico em salvar e salvo aqui novamente. Agora eu abro o container novamente, aqui onde fica o ID eu vou colocar o conteúdo dele com data repeat, content, ID, clico aqui em salvar. E a frase, da mesma forma em ABC, data item repeat. Só que o objeto aqui ele tem compatível, porque o nosso objeto ele retorna uma variável de dados. E o nosso elemento de parágrafo ele vai entender que ele precisa de um texto. Então para isso nós vamos vir aqui em fórmula. Vamos remover essa frase daqui. Clico aqui em repeated data items, objeto, 2 cliques e vou colocar a frase. Então vou colocar ponto frase. Clico aqui em salvar. Salvar. Vamos fazer outro ajuste. Aqui no cadastrar frase, eu vou clicar no botão. E aqui em utility, eu vou clicar aqui no if conditional. Clico aqui nesse ícone. Fórmula. Vou remover aqui esse false. Eu vou escolher aqui output of another node. Então o resultado aqui vai ser confirmado. Então vou escolher este elemento, outputs confirm.confirmed, clico em salvar e salvo aqui novamente. Vamos puxar aqui um toast, ligar a saída do create frase offline com o toast e no toast eu vou escrever a mensagem: dados armazenados offline com sucesso. E as tratativas de erro aqui eu não vou tratar nesse vídeo, clique em salvar. Junto com essa mensagem, agora eu vou fazer um Open Page. Então, eu vou puxar aqui um componente, que é o Open Page. Eu vou ligar a saída aqui da mesma forma, com o Open Page. E esse componente eu vou definir qual página que eu vou abrir, que vai ser o dados offline. Ele está perguntando se eu quero abrir em modal, vou colocar false, clique em salvar. Bom, voltando a essa página aqui de dados offline, aí você pode ajustar essa tela. Né? Aqui eu vou colocar aqui um elemento do tipo row, e aí aqui na nossa árvore ele vai ficar abaixo do parágrafo 1. Então aí ele vai retornar uma linha aqui com 2 colunas. Então vou colocar 2 botões. Então vou puxar aqui esse botão para cá e aqui um outro botão. Então nesse segundo botão nós vamos vir aqui em estilo, background, e a cor dele nós vamos colocar aqui um vermelho.
Então esse botão aqui ele vai chamar excluir e esse aqui vai ser gravar. Então vou clicar aqui em salvar. Ao clicar no botão excluir, nós vamos puxar aqui um elemento que vai ser delete record. Então eu não vou fazer nenhuma tratativa, mas aqui você pode colocar componentes do tipo if, né? Então ele vai perguntar se você confirma ou não. Ele está pedindo aqui qual que é o ID. Então o ID vai ser no ABC, data item repeat, que vai ser esse ID aqui. Clique em salvar. Então se eu clicar em excluir, ele já vai fazer essa exclusão aqui automática. Então vou clicar em salvar. E se eu clicar em gravar, ele vai primeiro fazer um create record no meu dados online. Então eu vou fazer essa configuração aqui, clico em create record. Então resource name vai ser esse frases que representa lá a nossa conexão de frases online. E o objeto, ele me pede aqui os elementos. Mas eu quero passar o objeto completo da forma como ele foi salvo aqui no banco de dados offline. Então para isso eu vou clicar aqui em set binding type. Eu vou vir aqui em data item repeat, o atual, e vou clicar aqui em objeto. Ele vai falar para mim que é incompatível. Então eu vou voltar aqui novamente, clico em fórmula. Eu vou deletar esse registro aqui. Eu vou colocar essa opção repeated data items, clico aqui. Então eu vou clicar aqui em objeto, dou 2 cliques, clico em salvar, clico aqui em salvar. E agora eu vou colocar um outro componente que vai ser o delete record. Então eu puxo aqui a saída da primeira saída do create record para ele deletar esse registro offline. Então só vai deletar se ele tiver sucesso na inclusão dos nossos dados online. Então clico aqui, no ID eu vou fazer a referência aqui com o ID do item que está repetindo. E eu vou criar um toast, caso dê algum erro ele avisar que deu erro. Então vou colocar aqui erro ao remover dado offline. Clico em salvar. Um outro ajuste que nós vamos fazer é que toda a ação que nós fazemos, tanto de gravar como excluir, ele altera o nosso objeto, que vai ser esse aqui, verbal, data verbal. Então ele vai alterar esse objeto offline list. Então se eu clico no offline list, eu posso observar aqui que ele tem um loop que ele faz um delay de 5 segundos, que é o 500 milissegundos. Então eu vou alterar isso aqui para 1 segundo, tá? Pode ser que 1, e a unidade aqui a gente altera para segundo. Então esse delay ele vai ficar mais rápido, então toda vez que a gente fizer uma operação, ele vai fazer o ajuste na tela de forma mais rápida. Então se eu vir aqui na página de dados offline, não tem nada, eu volto aqui em início. Eu vou colocar aqui teste offline e vou desativar o Wi-Fi. Desativei o Wi-Fi, clico em cadastrar frase. Ele já identificou que não tem internet e está me perguntando, então eu vou clicar em confirmar. E ele já criou o dado offline aqui automático. E com os dois botões, excluir e gravar. Então eu vou clicar em excluir. Então ele fez ali o ajuste e limpou aqui da tela. Então eu volto aqui na tela de início, vou criar de novo, ele vai perguntar, eu clico em salvar. Ele gerou outro ID com o teste offline ali. Então agora eu vou clicar no botão gravar. Quando eu clico no gravar, ele me dá uma mensagem ali embaixo. Erro ao remover dados offline, porque nós estamos sem internet. Então ele tentou fazer a criação e deu erro. Então vou ativar a internet. Com a internet ativada, eu vou clicar aqui em gravar. Então ele saiu dessa tela aqui para mim. Quando eu volto aqui no computador, eu vou atualizar essa tela. E eu posso ver que o teste offline ele foi registrado aqui para mim, às 11h39.